Olá, meus irmãos, Federação Espírita, queridos amigos que interagem conosco. Hoje temos mais uma vez essa oportunidade de divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre Senhor, derrame suas generosas bênçãos sobre todos nós. Hoje nós temos em pauta, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, onde vamos falar sobre o perdão, sobre a reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, as bem-aventuranças representam esse roteiro maravilhoso para aquele que se propõe verticalizar, pôr em curso os valores nobres para a sua necessária realização íntima. E o Sermão do Monte é um dos mais lindos discursos de Jesus. E, ao tratarmos da misericórdia, o que realmente importa é que a pessoa seja boa, a pessoa seja correta, compreensiva, indulgente, e que seja uma pessoa que tenha misericórdia na sua forma de pensar e na sua forma de agir. E nesse capítulo, o codificador ele colocou o perdão, a reconciliação com os adversários, alerta para que não façamos julgamentos apressados. Além disso, como citamos, o sacrifício mais agradável a Deus. E para que sejamos misericordiosos, a princípio devemos ter sede de justiça, sermos brandos, sermos pacíficos. E a misericórdia divina, ela foi muito bem verbalizada e vivida, praticada pelo nosso Mestre Jesus, quando ele disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, com mais forte razão Deus dará
coisas aos que lhe pedirem. Vejam essa advertência muito interessante de Jesus, onde ele vai mais além, dizendo assim: trate-se de pôr-se como servidor de todos. Vejam que a aplicação dessa misericórdia está baseada num completo sentimento de justiça. E é nesse sentimento de justiça que nós demonstramos a ausência de egoísmo. Quando deixamos desse amor próprio para comprovar o sentimento de fraternidade e entender de que todos nós nos encontramos num processo em que estamos sujeitos também a erros. Por sermos ainda falhos, imperfeitos, por sermos incompletos, porque não somos seres prontos, porque estamos em evolução. Porque ser misericordioso é expressar o espírito de doação de uma forma espontânea, ter compaixão, exercendo a bondade, exercendo a tolerância, a paciência, o perdão, sem fazer aquelas exigências ao outro, sem exigir que o outro seja perfeito, sem exigir do outro virtudes que ele não tenha, que ele não tem. Porque sabemos que ainda predomina em nós condicionamentos negativos. As paixões, os vícios, desregramentos morais. Sendo assim, todos nós somos sedentos de uma educação espiritual. Sedentos de uma disciplina nos nossos sentimentos. Então, todos experimentamos essa sensação de carência. E não é sem razão que conhecemos o aforismo básico do Espiritismo, trazido por Allan Kardec, que é: fora da caridade não há salvação. Essas palavras representam a alma do Espiritismo. Esse princípio é o traço diferenciador mais importante da doutrina cristã ensinado pelo Mestre Jesus. E ele deixou isso bem claro quando ele narrou a parábola
do bom samaritano. Quando, na pergunta que Jesus fez ao doutor da lei, como nós sabemos, daquelas 3 personagens, um levita, um religioso e um samaritano. Quando Jesus ele pergunta: qual desses 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. E o Mestre Jesus então disse: vai e fazei da mesma maneira. Então, Jesus convida-nos sempre a usar da misericórdia para com os que padecem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de aflição. Por isso, o seu amor é incondicional. Sendo assim, nós, em qualquer parte, em qualquer circunstância, precisamos ajudar ou ser ajudado. Sempre estaremos diante de 2 situações: ou nos escondemos ou nos revelamos. Porque o próprio Livro dos Espíritos afirma que não basta não fazermos o mal. É necessário que busquemos também fazer o bem. Então, quando nos escondemos, é quando não nos importamos, ficamos indiferentes ao sentimento do outro, às dificuldades do outro, aos infortúnios do outro. É quando nós perdemos a oportunidade de servir aquele irmão desconhecido, aquele irmão necessitado. É muito comum nós relacionarmos a avareza, o apego ao dinheiro, a bens materiais, a sermos mesquinhos. É muito comum apenas avaliarmos no sentido material. Mas dentro dessa perspectiva há a mesquinhez moral. Quando nos recusamos a oferecer o melhor de nós, oferecer sentimentos de tolerância, de paciência, de altruísmo, de compaixão com o outro. E nessa orientação que temos aqui no capítulo 10, Kardec colocou as palavras do Cristo: vai,
reconcilia-te depressa com teu irmão, enquanto estiveres a caminho com ele. Então Jesus, ele sempre trouxe advertências para que nós não devolvêssemos o mal com o mal, da postura que devemos adotar perante pessoas, perante situações e coisas. E ele lembra-nos, numa passagem, para que venhamos a sacudir o pó das sandálias. O que significa sacudir o pó das sandálias? É quando deixamos uma casa em que não fomos bem recebidos, ele propõe um exame de circunstâncias. Significa que não devemos levar mágoas ao sairmos dali, levar insatisfações, levar conosco ressentimentos, sairmos daquele lugar revoltados. Ou seja, que não fiquemos presos negativamente a alguém, presos mentalmente àquela pessoa que foi indelicada, que foi grosseira para conosco. Lembrando, meus amigos, que outras vezes somos nós que recebemos também o auxílio dos irmãos que nos perdoaram a nossa agressividade, a nossa raiva, perdoaram quiçá uma ofensa nossa, perdoaram aquele momento intempestivo nosso, aquele momento de crise. E eles ofereceram a tolerância deles, a compreensão deles, a paciência deles para conosco, predicados que nós precisamos usar na convivência com o nosso semelhante. Então, nesse capítulo, afirma que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar e reparar o agravo feito a alguém, a algum dos seus irmãos. As pessoas perguntam: por que é difícil perdoar? É difícil perdoar porque temos sentimentos não tão bem resolvidos em nós. Supervalorizamos aquele incidente,
aquela ofensa. Por isso que muitas vezes ficamos inquietos, ficamos magoados. Por outro lado, as pessoas que têm mais maturidade, têm uma ordem emocional mais organizada, se permitem não dar muita importância para aquele problema surgido, aquela agressão. Não dar tanta importância, mas até respeitar a fragilidade, a fraqueza do outro. Porque nas nossas sofríveis relações humanas, podemos dizer assim, é muito comum alguém querer que o outro siga os seus desejos. A pessoa às vezes diz, eu quero que seja assim. Quando isso não acontece, a pessoa fica extremamente magoada. Então nós nos magoamos. Então, essas pessoas são muitas vezes pessoas muito possessivas, pessoas muito orgulhosas, quando deveriam retrair um pouco esse orgulho. Percebe-se que são pessoas dominantes, não aprenderam a relevar diante de situações que não são tão importantes, sentem-se mal até, porque passam a alimentar aquela raiva, aquela intolerância, porque o orgulho está ferido. Então, ao avaliarmos a necessidade do perdão neste capítulo, não é bom, o perdão não é bom para o outro. O perdão é bom para quem perdoa. E se você conseguir perdoar o seu ofensor, não precisa solenizar. Não há necessidade de informar ao outro que você veio a perdoá-lo. Não precisa solenizar, informar ao outro, ou fazer as pazes, porque nem sempre fazer as pazes significa que a pessoa está sendo verdadeira nos seus sentimentos. Porque
dentro dessa realidade, perdoar de verdade, é se libertar daquele sentimento doente. É quando há a superação, renunciando ao ódio, renunciando ao rancor, quando renunciamos à vingança. Então, é quando aquela indignação, ela não vai mais interferir na vida mental nossa, na vida mental daquela pessoa. Para finalizarmos, meus amigos, convém lembrar que, ainda que sejamos perdoados, não estamos dispensados da reparação. Porque o perdão não elimina a nossa dívida diante daquele oponente, daquele inimigo, daquele adversário. Sendo assim, sempre teremos a oportunidade de como vamos fazer esse acerto de contas. Daí porque foi dito que o amor cobre a multidão de pecados. Então, meus irmãos, lembremos que a luz que vai coroar o mundo será pelos nossos direcionamentos. E o Espiritismo está aí para que nós, através dele, possamos pautar a nossa vida com esses predicados que o Evangelho de Jesus, de uma forma maravilhosa, tem expressado para todos nós, para que, de uma forma franca, de uma forma sincera, de uma forma obstinada até, busquemos sempre a nossa necessária mudança, a nossa necessária reforma íntima, para que assim trabalhemos esses valores nobres, construindo um mundo melhor no nosso dia a dia, na vivência com o nosso irmão, aquele que a bondade divina colocou junto de nós para o nosso processo evolutivo. Assim, muita paz, muita luz e
Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.